Olá, paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas, povo santo, povo lindo e abençoado por Deus. Mais uma vez, estou eu aqui, cantora Ruth Macedo, trazendo a reflexão do dia. Meus queridos, hoje eu não quero me demorar, quero fazer esse áudio bem sucinto. Glórias para Jesus. Hoje a gente vai falar um pouco da história de Jefté, uma história linda e muito abençoada. Uma história de rejeição, mas também uma história da grande reviravolta de Deus. Você crê que Deus neste momento move os céus e a terra para dar vitória aos seus filhos? Você crê que Deus ele para o sol e a lua para dar vitória aos seus servos? Você crê que Deus ele cria ocasião e faz alguém lembrar de você? Você crê que Deus cria ocasião e faz alguém valorizar você? Pois bem, meus amados irmãos, aqui no capítulo 11 de Juízes, a partir do versículo 1, mas eu não vou me estender nesse capítulo todo, eu só quero frisar aqui o versículo 29, que diz assim: Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os amonitas. Amém? A gente sabe que Jefté, no capítulo 11, do versículo 1, fala-se aqui que Jefté era um gileadita, era guerreiro, valente e valoroso. Tinha essas qualidades que ele herdou. E sua mãe, escuta só, sua mãe era uma prostituta que morava em Gileade. E o seu pai se chamava Gileade. E seu pai, ele tinha outra mulher, a sua mulher, né? E ela veio a dar filhos. Ela teve filhos. E com o passar do tempo, esses filhos cresceram. E começaram ali a humilhar Jefté, por ele ser filho de uma mulher prostituta. E ali eles expulsaram Jefté dali do seu convívio. Expulsaram Jefté, dizendo que Jefté não teria parte da herança dos seus pais. E ali Jefté sai dali daquele povoado, triste, cabeça baixa, muitas vezes envergonhado, frustrado, mas ele não fez da frustração a sua história. O que marcou a sua história não foi a frustração. O que marcou a sua história não foi o abandono da sua família, do seu pai, dos seus irmãos, bem melhor dizendo. O que marcou a história de Jefté é que Jefté era um homem escolhido por Deus para possivelmente Deus usá-lo para dar vitória contra os amonitas que haveria de se levantar contra o povo de Deus. Então, eu começo aqui essa reflexão. Deus é o Deus que escreve a minha e a tua história. Não importa o passado, não importa de que linhagem você vem, porque o Senhor, Ele faz nova todas as coisas. Quando a gente aceita Jesus, nós somos novas criaturas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, enquanto os seus irmãos lhe injuriavam, enquanto os seus irmãos lhe abandonaram, Jefté, ele achou refúgio ali na cidade
de Tobi. A palavra de Deus diz assim no versículo 3, que ele se aliou a um bando de vadios. E ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. O importante que eu vejo também nessa história é que Jefité, apesar dos pesares, ele tinha N motivos para entrar na marginalidade. Ele tinha N motivos para viver uma vida frustrada. Mas aqui no capítulo 1 fala que Jefité era um homem valente e valoroso. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que eu alcanço aqui com esta palavra, meus amados irmãos? Que Jefité entrou ali naquela cidade de Tobi. E quando ele entra naquela cidade de Tobi, ele faz também a diferença. Por quê? Porque Deus, quando ele está com alguém, ele faz a diferença aonde ele chega. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, todos os vadios se alinharam a Jefité. Não Jefité que se aliou a eles, mas eles se alinharam a Jefité. Eles aceitaram as ordenanças de Jefité, porque viram nele autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, Deus, ele nos usa. Louvado seja o nome do Senhor para ser um influenciador e não para ser o influenciado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jefité levou para aquele lugar a sua integridade. Mas olha, escuta só o que é que Deus vai te dizer aqui. O significado do nome de Jefité é Deus abre. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde esta palavra. Deus abre. Então, quando seus irmãos fecharam as portas para eles, os sacerdotes fecharam as portas para Jefité. A cidade toda fechou as portas para Jefité. Mas olha aqui Deus entrando na história de Jefité. Deus abre. Deus é o Deus que abre. Sabe o que é que Deus manda eu te dizer neste dia? Que Deus, ele abre. Que Deus entra hoje na tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele tem visto os açoites. Deus tem visto as palavras ao contrário. Deus tem visto quando alguém lança em rosto, muitas vezes, o passado. Glória a Deus. Mas o Senhor diz assim, eu, o Senhor, estou abrindo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, o Senhor, estou fazendo uma nova história. E dentro dessa nova história, escuta só, haverá mudança. Aleluia, glória a Deus. E dentro dessa história, alguém lembrará de você. E dentro dessa história, não só lembrará de você, mas mandará chamar, sabe? Porque mandaram chamar Jefité quando se encontraram em apuro. Olha, escuta só, Deus, aqui no começo dessa reflexão, eu disse, inspirada pelo Espírito de Deus, que Deus cria ocasião e Deus faz alguém lembrar de você. Então Deus, ele permitiu, aleluia, que aquelas tropas inimigas chegassem ali e afrontassem todo o povo, mas alguém se lembrou, aleluia, não se lembrou de Jefité como filho de uma prostituta, não se lembrou de Jefité como um coitado qualquer, aleluia, glória a Deus. Eles lembraram de Jefité pelas qualidades que Deus tinha colocado em Jefité. Escuta só o que é que Deus está mandando eu te dizer. Talvez alguém não olhe para você com as qualidades que Deus te deu. Mas Deus manda te dizer que ele criará situações, aleluias. E alguém lá no futuro vai dizer, manda chamar ele, manda chamar ela, aleluia. Porque esse negócio aqui só anda com ela, mas não sabe que Deus é com você. Aleluias, glória a Deus. Então, neste dia, receba da parte do Senhor que Deus, ele é o Deus que muda história. Escuta só, Jefité saiu daquela cidade, sendo humilhado como filho bastardo.
Mas sabe o que é que a palavra nos revela aqui, meus amados irmãos? Que ele saiu como filho bastardo, mas ele voltou como uma grande liderança. Aleluia, glória a Deus. Ele voltou como um capitão. Sabe por quê? Porque Deus, ele ergue. Deus, ele levanta do pó. Deus, ele ainda tira do monturo. Deus, ele ainda exalta o humilhado. Aleluia. E abate o exaltado. Aleluia. Seus irmãos nunca contariam que essa reviravolta ia acontecer na sua vida. Mas aqueles que não esperam, aqueles que esperam, vão ver o que Deus vai fazer, porque Deus, ele diz assim: eu faço a roda grande girar dentro da pequena. Quando eu quero, eu faço. Aleluia, glória a Deus. Então, ele saiu humilhado daquele lugar, mas foi exaltado primeiramente por Deus. Aleluia. Foi exaltado por todos ali. Quando viu ele chegar naquela cidade, ele liderou o grande exército. E sabe o que é que Jefité foi? Jefité, de um coitado, de um Zé Ninguém, ele foi promovido, irmãos, a juiz. Glória a Deus, né? Então, o que é que Deus diz? Esse tempo de humilhação na tua vida está prestes a acabar. Aleluia. Haverá reviravolta de Deus na tua vida. Haverá mudança de Deus na tua vida. Aleluia, glória a Deus. O tempo da humilhação, aleluia, tem um começo, tem um meio e tem um fim. E Deus manda dizer que Ele está dando fim numa história. Aleluia, glória a Deus. Então receba da parte de Deus que todos que viram Jefité sair dali daquela cidade humilhado, eles foram mesmo que estavam esperando Jefité para ser usado por Deus para dar uma grande vitória ali no povo de Deus. Então, Deus, ele vai fazer proeza na tua vida. Aleluia. É só você crer e deixar o tempo de Deus agir na tua vida. Receba esta palavra, meus amados irmãos. Compartilhe. Seja boca de Deus hoje. Seja um semeador da palavra de Deus.